Em 2015, uma mulher chamada Sasha saiu com alguns amigos, e no meio do rolê ela acabou se separando do grupo e desapareceu. E a princípio os amigos dela acharam normal, porque isso já tinha acontecido antes. Mas logo eles descobriram que o sumiço dela não era nada normal. E é sobre esse caso que eu vou contar pra vocês hoje. Então se quiserem saber mais, já deixem um like, se inscrevam aqui no canal e bora pra história. Sasha Samsdin tinha 27 anos na época, em 2015. Ela se formou na Universidade da Flórida e trabalhava como gerente de mídia social. E todos descreviam a Sasha como uma pessoa muito alegre e feliz o tempo todo. Também comentaram que a Sasha trabalhava muito duro o tempo todo e que ela gostava de sair na maioria dos finais de semana. É a vida do trabalhador, né? Trabalha a semana inteira, pelo menos no fim de semana tem que, sair. No dia 17 de outubro de 2015, a Sasha e alguns amigos dela foram ao Attic Night Club, um bar. E um amigo da Sasha, chamado Anthony, disse que a Sasha estava pronta para sair à 00:30. E ele comentou que era muito comum eles acabarem se separando durante o rolê e depois se reencontrarem. Porém, ele disse que acabou se separando da Sasha, mas ele não viu ela novamente naquela noite. Mas ele e a Sasha tinham marcado de tomar café da manhã juntos no dia seguinte. Só que na manhã seguinte, a Sasha não apareceu. E ela também não estava respondendo a nenhuma mensagem de texto ou telefonema. O Anthony e mais alguns amigos dela foram até onde ela morava para ver como que ela tava, né? Se tava tudo bem. Quando eles chegaram ao complexo de apartamentos onde a Sasha morava, eles viram que o carro dela estava estacionado lá. E dentro do carro tinha um presente que ela tinha que levar para um chá de bebê, que ela tinha que comparecer naquele dia. Então eles foram até o apartamento dela, bateram na porta, chamaram, mas ela não respondeu. Então Anthony decidiu chamar a polícia. A polícia chegou pouco tempo depois e logo eles entraram no apartamento dela. A princípio, eles não viram nada de diferente. Só que um dos policiais acabou entrando no quarto dela e ele viu cabelos e um braço saindo do edredom na cama dela. E quando a polícia olhou melhor, viram que de fato era a Sasha e ela estava morta. E havia sinais óbvios de estrangulamento. E ela estava cheirando a material de limpeza, produto de limpeza. E um detalhe estranho era que o assento do vaso sanitário do banheiro estava em pé. E a Sasha morava sozinha, mas eles encontraram impressões digitais no vaso do banheiro, que não eram da Sasha. E o celular, a bolsa e as chaves da Sasha também tinham sumido. Durante a investigação, a polícia acabou encontrando câmeras de segurança em todos os andares do prédio em que a Sasha morava. Havia várias câmeras nos corredores e perto das saídas. E eles também pegaram as imagens de segurança das câmeras que estavam na rua. A polícia chegou a entrevistar um guarda de segurança que trabalhava no complexo de apartamentos, onde a Sasha morava. O nome dele era Steven Duxbury. E ele comentou com a polícia que ele viu a Sasha naquela noite, porque ela estava tentando entrar no prédio. Só que ele disse que ela estava sem o celular, as chaves e nem lembrava o código para entrar. Ele disse que notou que ela também estava muito embriagada. E ela pediu para ele, pro guarda, que acompanhasse ela até o carro dela, para ver se as coisas dela estavam lá dentro. Mas aparentemente ela acabou se lembrando do código, só que também não estava funcionando. Então ele falou para ela que ele precisava voltar ao trabalho. E depois disso ele acabou não vendo mais ela. A polícia então começou a analisar as imagens das câmeras de segurança. E eles começaram com o bar que ela tinha ido na noite anterior. E lá eles encontraram a imagem da Sasha voltando para casa. E ela estava tropeçando, parecendo que estava realmente embriagada. E ela estava sozinha. Ela então foi vista correndo, mas depois acabou desaparecendo, porque houve uma falha na primeira fita das gravações. A Sasha foi vista 6 segundos depois disso, mas ela estava acompanhada de 2 mulheres. A polícia publicou fotos da Sasha e dessas 2 mulheres para tentar encontrar elas, e 2 mulheres se apresentaram. Elas disseram que tinham ajudado a Sasha, por conta que ela estava caminhando sozinha. E elas disseram que também ajudaram, porque ouviram alguns homens tentando falar com a Sasha. E elas ficaram com medo pela Sasha. Elas disseram que a Sasha não estava com os documentos e nem com o celular. Então elas deram a ideia de compartilhar um Uber com ela. E elas comentaram que assim que a Sasha viu que estava chegando perto da casa dela, ela saltou do carro, foi embora e elas não viram mais a Sasha. Em seguida, a Sasha foi vista por volta das 1:46 da manhã, indo pro apartamento dela. E ela foi abordada por outro morador. Ele perguntou se ela estava bem, porque ela estava bem embriagada e tal. E ela disse que sim, e depois disso ele não apareceu mais em nenhuma gravação. Ela foi vista novamente às 2:25 da manhã e ela estava acompanhada do guarda Steven. E eles foram vistos entrando e saindo da garagem, como ele disse à polícia. A causa da morte da Sasha foi estrangulamento, o que tinha ficado claro para a polícia imediatamente. E eles também encontraram DNA estrangeiro masculino no corpo da Sasha e também no assento do vaso sanitário. E logo a polícia começou a traçar os suspeitos desse caso. A polícia entrevistou os 2 ex-namorados da Sasha, porque o estrangulamento geralmente é um crime pessoal. O primeiro suspeito se chamava Taylor, e ele disse que ele e a Sarah nunca foram tão próximos depois do término. Mas ele disse que eles ainda conversavam. Ele disse que estava no trabalho, até as 9:30 da noite em que ela foi morta. E a polícia também deixou que
colhessem uma amostra de DNA dele. O próximo homem que eles entrevistaram se chamava Ben. E ele foi colocado como um dos suspeitos porque a Sasha mandou uma mensagem pra ele às 5h12 da manhã. E a única coisa que a mensagem dizia era Ben. Ele disse que ele e a Sasha namoraram por pouco tempo e eles tinham marcado de sair naquele fim de semana, mas não aconteceu. E ele disse que passou a noite inteira na casa de um amigo. Coletaram DNA dele também, mas não era compatível e ele foi descartado como suspeito. O último suspeito era o guarda Steven. Ele disse que saiu do trabalho às 6 da manhã, mas ele foi visto pelas câmeras de segurança nos apartamentos perto das 6h36 da manhã. E ele foi visto carregando sacos de lixo brancos com alças vermelhas. E esses mesmos sacos de lixo foram encontrados no apartamento da Sasha. A polícia descobriu que não estava na descrição do trabalho do Steven tirar o lixo. A única coisa que ele tinha que fazer era denunciar se algum dos moradores não jogasse o lixo no lugar correto. Eles pediram pro Steven fazer um teste no polígrafo e a agulha saltou quando perguntaram pra ele se ele estava no apartamento da Sasha e se a Sasha foi estrangulada. E a polícia achou isso muito estranho. Coletaram o DNA do Steven também. E o DNA dele combinava com o DNA estrangeiro que foi encontrado na Sasha e na tampa do vaso sanitário. E para fechar ele mais ainda como suspeito, ele tinha feito a seguinte pesquisa no celular dele: como derrotar uma fechadura digital. E esse era exatamente o tipo de fechadura que tinha nas portas dos apartamentos. O Steven acabou sendo preso por homicídio de primeiro grau, tentativa de agressão sexual com força física e pegou mais 15 anos por roubo também. E ele segue preso até os dias de hoje. Bom, gente, esse é o caso criminal de hoje. Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa história, de todo esse caso. E já deixem um like e se inscreva aqui no canal também, caso vocês tenham gostado do vídeo. Falou!